Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Satamini, Vilfredo, boa tarde. Olá, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Eu sou Elisa Fernandes, diretora do LIDE Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos ao LIDE Talks do LIDE Santa Catarina de hoje, com a participação do Eduardo Satamini, diretor-presidente e relacionamento com investidores da ENGIE Brasil Energia, que vai falar para a gente hoje sobre como a gestão precisa de prioridades nessa época de pandemia. Eu vou passar algumas informaçõezinhas importantes antes de a gente começar o nosso bate-papo e passar a palavra para o nosso presidente, Vilfredo Gomes. Eu gostaria primeiro de solicitar e informar que as perguntas e eventuais problemas com conexão, nós pedimos a gentileza de que utilizem o chat. Também solicitamos que mantenham, por favor, suas câmeras e microfones desligados, para que não haja nenhuma interrupção de vídeo e áudio durante o nosso bate-papo. Pedimos, por favor, que fiquem atentos ao número de suporte técnico, que será informado também no chat. E segundo a conformidade da LGPD, o nosso evento está sendo gravado. Eu aproveito também para agradecer aos patrocinadores do LIDE Santa Catarina, Angelone, Almeida Júnior, Bertol Sociedade de Advogados, ENGIE Brasil Energia, Intelbras, Neoway e Porto Belo. Agradeço também aos apoiadores do LIDE Santa Catarina, Bornhausen Zimmer, Calcard, Faial Prime Suites, P-Comércio, Fiesc, Inova Aluguéis de Carro e Cicobi. Aos fornecedores oficiais desse nosso evento online, Estrutura da Comunicação e Estúdio Clipagem, e ao suporte da Teutec Solutions. Vilfredo, por favor, faça a gentileza agora com vocês. Obrigada, pessoal, bom evento. Acho que o Vilfredo tem que ligar o alto-falante dele, né? Fábio, você... Microfone. Opa, deu aqui, deu. Vilfredo, com você. Eu estava dando boa tarde. Primeiramente, obrigado, Samine, a todos que estão nos escutando. Estava dizendo que esse é um momento que o próprio evento aqui traduz, né? Um evento que a gente gostaria de estar fazendo ao vivo, Samine, mas que pelas condições e pela relação que nos foi imposta pela vida e pela falta de controle que a gente tem sobre esse sistema global de saúde e sobre intempéries da vida, a gente está usando a tecnologia que hoje é disponível para poder trocar ideias, para poder fazer aproximações e, principalmente, para poder vivenciar, acho que talvez essa crise, esse momento histórico, trocando ideias e transformando essas ideias ou os approaches de grandes empresas como a ENGIE em oportunidades de conhecimento para que a gente possa aprender com isso, fazer transformações rápidas necessárias e algumas que eu acredito que ocorrerão a médio e longo prazo. Sei que o tempo de todos é um tempo exíguo. Sei também que a gente vem acompanhando bastante oferta de conteúdo aí e como todo mundo tem bastante hoje tempo
disponível, em casa, nessa nossa quarentena obrigatória. A gente acaba escutando muita coisa, mas eu tenho certeza que hoje, pela experiência de vida e pela experiência profissional do nosso presidente Eduardo Sattamini, frente a uma das maiores empresas do Brasil, a maior empresa de geração de energia, que é a ENGIE, uma empresa franco-belga que tem relações muito íntimas com Santa Catarina, com o Brasil, poderá nos dizer não só o que está fazendo dentro da ENGIE, mas como ele vê esse momento, e principalmente quando a gente precisa ter rapidez nessa relação de gestão. Não só a gestão do conhecimento, mas a gestão de saber que a gente precisa agir rápido frente a uma crise, como eu já falei, inédita e que sem precedentes. Acho que nem na história do Brasil, nem na história mundial, e eu confesso para vocês, nem na minha história. Então, que a gente, sem dúvida, precisa estar de olhos e ouvidos abertos para tentar entender, aprender, se adaptar ou se readaptar, se reinventar nesse momento tão inédito no país e no mundo. Mais uma vez, queria agradecer nossos patrocinadores, em especial a todos que mantêm o LID Santa Catarina, a ENGIE é uma delas, fazer esse agradecimento especial também. A Teutec, que está fazendo aí essa possibilidade de a gente ter uma sinergia de comunicação com suporte online. A Elisa, aí, que conseguiu organizar, todos os amigos da ENGIE, convidados, filiados do LID Santa Catarina, LID Brasil, LID Futuro, LID Mulher. Estou vendo aqui que a gente já está chegando quase a 80 participantes. Em dias de hoje, eu tenho certeza que é um número bem expressivo e de pessoas que têm bastante também a contribuir no final, onde a gente vai poder ter essa troca de ideias. A ideia é que a gente possa ter uma exposição do presidente Eduardo Sattamini. Eu vou fazer algumas interações e que no final a gente possa fazer um pequeno bate-bola, aí, um pequeno debate sobre algumas curiosidades ou perguntas que os participantes possam ter. Sem me alongar mais, agradecendo mais uma vez todos, queria passar a palavra para o Dr. Eduardo Sattamini, que está até com a cara de cientista da NASA, com esse fone aí, vai poder Vamos lá, vai poder Wilfredo. nos dar uma tarde de brilho e de conhecimento e de aprimoramento na questão de gestão de todos os nossos negócios. Mais uma vez, Eduardo, obrigado. Está com você a palavra. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. Muito obrigado, Wilfredo, a equipe do LID, a minha equipe também de comunicação que propiciou esse nosso encontro. E como o Wilfredo falou, realmente nós vivemos um momento único, né? Tão único que eu estou aqui de fone, parecendo um astronauta da NASA, mas é porque a gente está se acostumando com novos tempos, né? Eu estou na minha casa de praia, porque eu estava com a reforma na casa do centro, então a gente não tem um escritório, um lugar assim com uma certa tranquilidade. Então, daqui a pouco vocês vão ouvir aqui um certo barulho, as crianças rodando, e isso tem sido uma constante nas reuniões que a gente tem tido. É uma nova maneira de trabalhar que a gente está tendo que reinventar, e isso graças à tecnologia, né? Tecnologia que a gente dispõe, né? E que vem crescendo muito rapidamente nos últimos anos, né? Eu vou passar para vocês um pouquinho, né, da história de quem é a ENGIE. Tem muitos aqui que já têm conhecimento longo e profundo da companhia, mas para explicar um pouquinho para vocês a complexidade do ambiente que a gente tem que tomar decisão, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do computador, né, com uma pequena apresentação. Espera aí que eu tenho que voltar aqui para o Teams, né? Vou compartilhar a tela e já está aqui a apresentação que eu vou colocar em módulo de tela cheia. Só um minutinho, vamos lá. Então, eu estava no finalzinho da apresentação, vamos para o comecinho da apresentação. Vamos para o comecinho da apresentação, vamos para o comecinho da apresentação. Então, vamos lá. Então, o nosso papo hoje é sobre como a gestão precisa de prioridade nessa época de pandemia. Nós vamos falar como é que se desenrolou essa história do Covid-19 dentro da ENGIE, como é que a gente foi se adaptando, reagindo e tomando decisões nesse processo, né?
Primeiro, falar um pouquinho da Engie. A Engie é uma empresa, como o Wilfredo falou, de controle francês. A origem dela é belga, né, na privatização da Eletrosul, a parte de geração da Eletrosul, que foi privatizada no ano de 1998. A empresa era praticamente belga, depois ela foi adquirida por um grupo francês. Hoje ela tem um DNA bem mais francês do que belga. Isso nos ajudou, sim. Nós tivemos uma captura da experiência francesa e também da atividade global da Engie, para que a gente pudesse antecipar alguns elementos. A complexidade da companhia aqui no Brasil, nós temos mais de 100 empresas, nós temos essas empresas, muitas delas são empresas de propósito específico para projetos específicos, e temos muitas parcerias, as sociedades. Isso também diminui um pouco a velocidade da tomada de decisão, mas é uma empresa com uma complexidade grande, uma empresa que faz parte do novo mercado, listada em bolsa, é uma das 20 maiores empresas da bolsa brasileira, né, e que tem governança e tem regras muito, muito definidas, né? Isso complica uma decisão rápida, mas a gente tentou navegar dentro desse ambiente, né? Um pouquinho mais da companhia. A companhia o grupo está em mais de 18 estados aqui no Brasil. A parte de geração, que é a Engie Brasil Energia, que é representada pela Engie Brasil Energia, está em aproximadamente 12 estados. E isso, obviamente, cada região tem a sua particularidade, e a gente também não consegue dar um tratamento único, né? Para dar uma ideia de números, o ano passado, a receita operacional líquida da Engie Brasil Energia foi da ordem de 10 bilhões de reais. Nós tivemos um EBITDA de 5,2 bilhões, lucro de 2,3 bilhões, uma dívida líquida total no final do ano passado de aproximadamente 7 bilhões. E em termos de colaboradores, hoje nós estamos com 1,5 mil colaboradores, né? 1.500 colaboradores no Brasil todo, né? Nós estamos em mais de 100 municípios, então isso quer dizer muitos municípios carentes em regiões remotas. Isso nos traz também uma complexidade. Às vezes o nível de educação do legislativo ou do executivo local é baixo, então difícil de entender as ameaças de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, né? A empresa que, como eu disse, em 98 surgiu da privatização da Eletrosul, da Gerasul, uma cisão da Eletrosul, e cresceu bastante nos últimos anos. Especificamente, nós estamos com 3 grandes desafios de crescimento, com 3 grandes obras: uma obra em Campo Largo, lá no município de Umburana, no interior da Bahia, aproximadamente 1,6 bilhões, uma outra obra no estado do Paraná, uma linha de transmissão, um conjunto de linhas de transmissão e subestações de 2 bilhões de reais, que ficam prontas em 2021, e uma nova linha que a gente adquiriu no final do ano passado, chamada Novo Estado, de 3 bilhões aproximadamente de investimentos também, que deve ficar pronto em 2021. Ou seja, cronogramas extremamente apertados e uma situação muito instável do país, né? Isso traz também mais um desafio de manter o cronograma dessas obras e entregar esses empreendimentos em tempo hábil para reforçar o sistema elétrico brasileiro, né? A empresa tem uma expressão grande, principalmente na geração. Nós somos o maior gerador privado do país, com 6,3% da capacidade instalada aqui no Brasil, né? Aí a gente efetivamente vai para o assunto do dia, né? A questão da prioridade, né? Então, como eu disse a vocês, nós tivemos a vantagem de ter de ser uma empresa internacional e começar a sofrer, ou pelo menos observar o sofrimento de outros países, né? Nossa sede na França começou a nos chamar a atenção em meados de fevereiro, né, para os problemas que ela começava a viver, né? No início de março, né, a gente já começava a conversar com eles sobre as melhores práticas na eventualidade de uma chegada da pandemia aqui no Brasil, né? Aproveitamos os conhecimentos e as lições aprendidas que nós tivemos na França e na Itália,
E isso fez com que a gente, primeira coisa que fizesse foram os testes de teletrabalho. A gente viu que havia já o lockdown, né, de várias atividades em vários lugares do mundo, né, o isolamento das pessoas, e a gente precisava testar, né, a nossa capacidade de trabalho remoto, né, o teletrabalho. Nós tínhamos passado por um processo grande de digitalização que começou em 2016, quando eu assumi a companhia. Nós passamos a investir pesadamente na capacidade digital da companhia, e de transferência de dados e de trabalho, de facilidade de trabalho remoto, mas até então não tínhamos tido experiências de trabalho remoto. Eu mesmo posso dizer que eu tinha um certo preconceito com relação a isso, achando que os nossos empregados eles estariam sem a capacidade de interação muito grande. Muito pelo contrário, ao longo da conversa aqui vocês vão ver que isso se mostrou completamente diferente do que eu pensava, né? Então nós... Certamente estou te interrompendo, assim, mas como curiosidade, entre a informação de vocês na França e esse start de vocês de mobilização da chegada do coronavírus na Europa, a China, o negócio começou lá em dezembro, mas no Brasil ainda se falava, não se tinha tanta ameaça, janeiro, e de repente veio esse tsunami. Vamos... dessa condicionante. E fala, e como é que você quer saber como é que a gente deu os primeiros start, né? Isso, então vamos lá. Assim. Então vamos lá. Na verdade, no Brasil a gente ainda não tinha caído a ficha, né? A gente estava escutando, olhando com certa atenção para lá, nós nos preparamos, mas ninguém tinha caído a ficha até que a gente teve um caso aí no Brasil pós-carnaval, né? Vocês se lembram, uma pessoa que veio da Itália, inclusive sambou o carnaval, contaminou uma série de pessoas, teve já almoços e jantares na casa com a família, né? E foi a primeira contaminação direta de pessoas que a gente viu aqui. Até então, nós estávamos observando, mas achando que isso, de uma certa maneira, iria ser controlado, né, e que não teria grandes impactos. Mas, mesmo assim, no início do mês de março, a gente começou a olhar essas lições aprendidas e o que estava acontecendo em termos de isolamento lá fora, né, e na hora... E como a gente se antecipou um pouco para fazer esses testes todos de teletrabalho, na hora que o Estado definiu o isolamento, a gente imediatamente decretou, a gente poderia continuar trabalhando, porque a gente faz parte das atividades que são consideradas essenciais, a geração de energia, a gente imediatamente, para preservar a saúde dos nossos funcionários e a continuidade da operação, o que nós fizemos? Nós partimos para o teletrabalho e isolamento num percentual máximo que a gente podia. No primeiro momento, a gente teve algo como 57% da nossa força de trabalho no dia 1 trabalhando de casa, e hoje nós nos encontramos com aproximadamente 75%. Por que a gente ainda tem 25%? É porque eu não consigo operar usinas sem ter o pessoal no chão da usina, trabalhando nas unidades operacionais e fazendo as manutenções dos equipamentos. Então, esse pessoal a gente passou a tratar de uma maneira diferente, né? Eles precisavam estar nas usinas, fisicamente lá, não tinham condição de trabalhar remotamente, mas eles passaram a ter regimes diferenciados, passaram a ter turmas com tempo maior na usina, para que a gente sempre tivesse uma turma de reserva, para que qualquer contaminação que ocorresse, a gente teria sempre uma turma de reserva. A gente teria, então, 2 turnos mais uma turma de reserva. Além disso, eles passaram a ter refeição espaçadas, passaram a usar máscaras, passaram, obviamente, a ter todo aquele protocolo de higienização de estações. Então, o primeiro que chega, ele já limpa a sua estação, o último que sai limpa também, então você tem uma redundância na limpeza das estações de trabalho. Passamos a ter protocolos de limpeza e higienização de todas as instalações, então nós fomos procurar empresas especializadas em descontaminação, principalmente aquelas que trabalham para hospitais que fazem a limpeza hospitalar, para que a gente pudesse, então, ter condições de trabalho que permitissem segurança aos nossos colaboradores. E que isso, obviamente, traduziria-se, então, também na manutenção da nossa operação, num serviço essencial
para a sociedade, né? Então, a gente começou no dia D0 com essa suspensão das aulas que ocorreram. A gente imediatamente aqui entrou em trabalho remoto, definiu um novo padrão de trabalho nas usinas e estamos nesse modo até hoje, né? Não voltamos a trabalhar porque a gente verificou que a produtividade, depois a gente pode falar com detalhes aí para vocês, mas a produtividade estava bastante satisfatória. Então, como eu disse, né, passando aqui, a nossa prioridade era a preservação de saúde dos nossos funcionários e continuidade da nossa operação em ambiente seguro, né? Como eu disse, o esquema de home office hoje é 100% da nossa força de trabalho de apoio, então finanças, RH, faturamento, comercial, todo mundo hoje trabalhando de casa, transporte especial para o pessoal da usina, então não existe mais o transporte coletivo, muitas unidades elas são longe das cidades onde o nosso time habita, então às vezes são 100 quilômetros de distância, que para poder prover para as famílias uma qualidade de vida razoável. Então a gente passou a ter esquemas especiais de transporte já no dia seguinte, né? Tudo isso fruto da experiência que a gente já tinha vivido tanto na França quanto na Itália. Reduzimos o efetivo, né, e estávamos atentos às particularidades. Cada usina em cada região do país ela tem uma particularidade, né, e demos então autonomia para que os gestores de cada uma das regiões pudessem tomar ações específicas coordenadas aqui pelo pessoal do Comitê de Risco. Comitê de Crise que foi criado também imediatamente, formado no primeiro momento pelo pessoal de saúde e segurança, pelo pessoal de operação, pelo pessoal de implantação de empreendimentos, né, que é uma questão crítica, né, porque a gente está lidando não só com o nosso pessoal, mas também com subcontratados que precisam ter o mesmo padrão de qualidade, padrão de higienização e respeito aos protocolos que a gente definia, pessoal de RH e pessoal de comunicação. Ou seja, era um comitê de crise mais reduzido, né, e que a gente foi entendendo que, à medida que a situação se tornava mais clara e novas situações aconteciam, a gente começou a ter que agregar outras capacidades, né? Então, a partir do momento que a gente começou a viver problemas comerciais, clientes com problemas financeiros e preocupação de retenção de caixa, passamos a ter o comercial participando do comitê, o financeiro também, o pessoal de suprimentos, a gente começou a ter problema de compra de máscaras, né? Nós compramos 120 mil máscaras para atendimento à nossa atividade, né? Máscaras que têm que ser trocadas várias vezes por dia, né? Para garantir a efetividade e segurança do nosso pessoal, e as máscaras com preço extremamente elevado, com dificuldade de fornecimento, prazos longos de entrega. Então, fomos também obrigados a juntar o pessoal de suprimento no time do comitê da crise, o pessoal do regulatório, porque tivemos problemas em algumas unidades nossas que estavam sendo construídas de paralisação das obras, pelo desconhecimento, né, e falta de instrução daqueles membros do comitê. 4 agora de maio e na oficina no final agora de abril. Então, por favor, isso, que foram feitas de ações, que desliguem os foi sendo trabalhada a questão de baixar banco de horas nesse momento, tanto da oficina quanto das lojas. Por favor. Obrigada. Vamos lá. Então, o pessoal do regulatório também foi envolvido, exatamente porque a gente precisava interagir com o governo para poder que ele nos ajudasse com dificuldades com os executivos municipais e definir regras para que a gente conseguisse dar continuidade aos empreendimentos que a gente estava empreendendo, né? Responsabilidade social também se juntou, a gente começou a entender que, como as regiões que nossas usinas estão localizadas são regiões muito carentes, a gente precisava apoiar as comunidades de alguma forma. Então, o pessoal de responsabilidade social e do jurídico entraram também no comitê, e a gente começou, né,
eu vou pular aqui para o 5, começou com várias ações humanitárias, né, para as comunidades e municípios. Liberamos imediatamente verbas para que os gerentes das unidades regionais pudessem atender necessidades específicas, então, comprando EPIs para os profissionais da saúde, comprando respiradores, ventiladores de respiração, e a gente começou também a ter que lidar com uma multiplicidade de pedidos de ajuda. E como é que a gente acaba lidando com isso, né? Então, passamos a ter então, uma orientação de trabalhar o trabalho de formiguinha nas comunidades, então esses recursos ficavam a critério dos nossos gerentes, mas qualquer recurso de maior ordem passou a ser centralizado e a gente passou a defini-los através das associações de classe. Então, nós decidimos um investimento grande através do Instituto Ascende Brasil, né, R$1,5 milhões do capital da companhia, junto com outras 5 companhias, demos um aporte de 9 milhões para a Fundação Oswaldo Cruz, para que ela pudesse produzir e importar testes para a Covid-19. Através da Abracel também fizemos contribuições para uma nova ala no hospital administrado pelo Einstein, de leitos de UTI, onde a gente estava colocando 20 leitos de UTI, e estamos aí em associação no estado de Santa Catarina, com a Fiesc, participando da Liga do Bem e também participando do FERA, né, junto com o Mário César, né? Entendemos que isso é uma atividade contínua, a gente vai ter que apoiar diversas ações durante um bom tempo, enquanto tiver com essa situação de isolamento, onde principalmente as comunidades mais carentes sofrem, né? Muito trabalho, que muita gente perdeu o trabalho, muita gente com trabalho informal, sem condição de garantir sustento. Então, fizemos o quê? Fizemos também a mobilização dos nossos colaboradores. Fizemos um projeto onde a companhia doaria uma cesta básica para cada cesta doada pelos seus colaboradores. Nós angariamos R$250 mil, ou seja, isso dá aproximadamente 5.000 cestas básicas que vão ser distribuídas de acordo com a orientação do próprio funcionário. Então, o funcionário, a gente listou um número de entidades que a gente considerava entidades sérias para que pudessem fazer essa distribuição de cestas básicas, e essas entidades então estavam localizadas em várias regiões do país onde a gente tem operação. Então, os funcionários doaram diretamente para essas entidades e a companhia dobrou a quantidade do valor, né? Outra ação de mobilização do nosso pessoal, nós estamos fazendo uma campanha de doação de máscaras, de 1 para 3, ou seja, cada máscara que o nosso colaborador doar, e aí a gente está contratando costureiras locais nas comunidades onde a gente está atuando, aqui em Florianópolis, costureiras que ali do Novo Horizonte, da Agronômica, que fazem as fantasias das cuas. Então essas pessoas geram um pouco de renda para elas, fazem máscaras. Então, para cada máscara que eles estão adquirindo, a companhia compra 3 máscaras, e a gente deve estar distribuindo essas máscaras muito em breve. Então, isso está acontecendo um movimento, não é só em Florianópolis, mas também nas unidades operacionais espalhadas pelo Brasil todo. E aí, o último ponto, né, que a gente vai passar é o ponto, antes de entrar, aí, é o ponto de comunicação com os stakeholders, né? A gente entendeu que a empresa é uma empresa grande, a gente estava fazendo muita coisa em silêncio, os próprios funcionários nossos não tinham a dimensão do que a gente estava fazendo em termos de ação humanitária, e a gente, então, deflagrou internamente uma campanha para elevar o moral das pessoas, para que elas se sentissem partícipes dessas ações junto às comunidades. Então, fizemos uma campanha interna. Aí, isso foi muito bom para o moral das pessoas e para que elas se sentissem então, melhor dentro desse ambiente terrível que a gente vive de isolamento, né? Então, isso aí é a minha apresentação principal. Eu acho que a gente vai ter aí uma série de perguntas. O Vilfredo já tinha me falado que tinha algumas curiosidades e queria perguntar algumas coisas,
mas eu acho que a ideia nossa é fazer um bate-papo e dar oportunidade para vocês tirarem as dúvidas e entenderem o que para vocês for de maior interesse, tá? Maravilha, presidente Eduardo Sattamini. Realmente é uma experiência muito louca, e vocês que têm essa pulverização em todo o Brasil, em vários negócios diferentes, acaba, sem dúvida, sendo uma experiência talvez mais radical que muitas outras, né? E um negócio tão sensível quanto a geração de energia e tão essencial nessa vida hoje em dia. Mas eu ainda queria saber, a gente começou a falar daquele, eu anotei alguns pontos aqui importantes, sobre como eu até te interrompi no meio ali, me desculpa, mas realmente é muito curioso saber, assim, pela essa questão da multinacionalidade da empresa, vocês até terem em algum momento informações privilegiadas, né? A hora que deu esse lockdown na empresa, conseguiu colocar todo mundo em home office, assim, qual o percentual, como vocês dividiram turnos em processos, como você conseguiu, com a dinâmica, independente da relação de tecnologia, conseguir agir tão rápido frente a esses, como tu falou, praticamente 100 municípios que vocês operam hoje? Como eu falei para você, a gente definiu regras básicas, né, de segregação de função, de transporte, definiu também as atividades que deveriam ser feitas de forma remota e empoderamos os nossos gerentes para tomar outras decisões de acordo com sua particularidade, tá? E empoderando essas pessoas. Então, isso foi muito legal, porque não foi um top-down, né? Foi uma situação onde a gente definiu regras básicas e deixou para que os gestores pudessem ter autonomia de decidir como é que iria trabalhar em cada uma das empresas de acordo com a sua situação. Então, teve usina, né, que passou a totar um turno de 12 por 36, teve usina que só reduziu o número de pessoas em cada turno. Então, você teve vários tipos de comportamento. E que foi legal, porque ela não, como a gente não colocou uma regra muito definida, atendeu, inclusive, os interesses do nosso colaborador. Então, aliviando um pouco essa carga de uma mudança de regime de trabalho sobre eles, né? E dentro desse processo até agora, hoje, depois desse primeiro 30 e poucos dias aí de atenção especial, qual que seria um dos maiores pontos de atenção que vocês estão nesse momento? Como vocês estão visualizando isso agora, por exemplo? Você já tem uma experiência de 30, 40 dias para trás, e como estão visualizando nesse momento, daqui para frente? Vamos lá, o que a gente, eu não sei, eu acho que eu vou tirar essa apresentação aqui para vocês poderem me ver, eu não sei se vocês me veem com a apresentação ou não. Né? Eu estou vendo aqui. Tá, então se vocês estão vendo, a gente pode deixar aí. O que acontece? Hoje a gente está num regime, o que a gente chama de isolamento e segregação, mas a gente ainda não entrou no regime de confinamento. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma operação que ela é fundamental. Então, a gente não pode parar a geração elétrica. Então, nós estamos acompanhando, através das informações oficiais, como que essa pandemia está se desenvolvendo em cada região próxima às nossas usinas, e já estamos definindo um sistema de confinamento. O que é o sistema de confinamento? As equipes que operam as usinas, se você tiver uma situação caótica na região onde ela é inserida, elas ficarão confinadas dentro das usinas. Então, nós começamos, já fizemos a avaliação psicológica das pessoas mais aptas a fazerem parte dessa equipe, olhamos a situação familiar de cada um, já começamos a montar verdadeiros hotéis de campanha dentro das usinas, ou seja, comprando freezer, alimentos, camas, etc., para que as pessoas possam, inclusive também lazer, jogos baralho, internet, etc., para que essas pessoas, numa eventualidade de um agravamento do quadro de contaminação nas regiões
próximas às usinas, elas possam estar confinadas por 45, 60 dias e a atividade de geração não pare. Então, esse é o próximo passo que a gente está preparado, né? Espero que a gente não tenha necessidade de chegar lá, espero que a gente encontre uma cura e que a situação se normalize aí nos próximos meses, né? Mas se houver uma situação de caos, a gente vai estar partindo para essa terceira fase, que é a fase do confinamento dos nossos operadores. Legal. E me conta uma coisa, a ENDE, e vocês em especial, ali, nos últimos anos, tem uma atividade humanitária percebida por várias comunidades. Como é que vocês estão percebendo isso? O que a ENDE tem contribuído, ou na tua visão de gestor, o que é importante contribuir do ponto de vista social, comunitário, entendeu? Para que a gente possa, nesse momento, unir forças, em termos de empresariado, de comunidade, cada um dentro das suas possibilidades, na contribuição de arrumar novas soluções, não só para as consequências que já acabam tendo agora, mas também para que a gente possa, a médio prazo, ou menor prazo possível, voltar a ter um país normal, um mundo melhor e normal de novo. Vamos lá. No primeiro momento, Wilfredo, a nossa ideia foi tentar contribuir para a diminuição da propagação, né? Então, foi muito mais no sentido de doação de álcool gel, de orientação das populações locais aos hábitos de higiene, a doação de produtos de higiene pessoal, né? Coisas assim de pequeno monte e que estavam tentando atender às carências das comunidades onde a gente está inserido, né? Isso foi feito, isso está sendo feito. E o que está acontecendo? À medida que essa doença se propaga, né, a gente entende que a solução para isso é aparelhamento do sistema hospitalar, leitos de UTI, etc. E aí passa a ser uma ação que difícil para que a gente faça de forma isolada. Então, a gente passou então a adotar nesse contexto, uma participação através das associações, né, com associações dos geradores de energia, associações dos comercializadores de energia, através da Fiesc. Por quê? Porque você fazer um investimento de muitos milhões de reais num hospital de campanha, isso é um grande assunto aí hoje em Santa Catarina, não é um investimento possível de ser feito por uma única empresa ou apoiado por uma única empresa, né? Tanto é que, nesse caso, aí, é apoiado pelo próprio Estado. Então, a gente passou para essa primeira fase de prevenção, né, de orientação e prevenção da população, e estamos passando por uma fase de apoio através das instituições na parte de aparelhamento hospitalar e para a parte também de testes para contenção e redução da propagação, né? Maravilha. Eu vou começar também a fazer, eu estou recebendo aqui algumas perguntas pelo chat, pelo nosso WhatsApp. Tem bastante gente, só para tu ter ideia, a gente já teve 130 participantes hoje, tá, Satamini? Opa, que bom. Estamos nesse momento com quase 117 pessoas online, inclusive um amigo nosso, conhecido, um dos maiores advogados do Brasil, aí, Jorge Nemer. Opa! Faz uma pergunta sempre inteligente e produtiva aqui. Se a produtividade está satisfatória, a tendência de um home office no mínimo escalonado diminui investimentos em infraestrutura, como espaço físico, área administrativa, enfim, áreas meios. Para o mercado como um todo. Como você vê essa relação trabalho, empresa no futuro próximo? É muito interessante essa pergunta, né? Porque ela vai a um ponto extremamente interessante, que é a produtividade, né? Como eu falei no começo, eu tinha um certo receio do trabalho remoto, do teletrabalho, né? Porque imaginava que seria difícil controlar, seria difícil com que as pessoas se engajassem num trabalho sem o contato físico. O que a gente está vendo é completamente diferente disso, né? Está vendo até um comprometimento exagerado das pessoas, né? Que está nos causando até uma certa preocupação.
As pessoas hoje estão trabalhando muito mais horas, acabam gerando um desequilíbrio na sua vida pessoal. Então, no aspecto produtividade, a produtividade está muito alta. Pode ser que isso também seja efeito da ansiedade, né, de resolver os problemas gerados pela crise. Mas, com certeza, a gente começa a perceber que o trabalho remoto ele é viável e que faz com que a gente pense também na necessidade de espaço. Com certeza, né, a gente já começou a discutir isso na companhia. Na hora que a gente voltar a trabalhar, a gente provavelmente terá turnos de trabalho remoto, de teletrabalho, grupos de pessoas trabalhando remotamente, de tempos em tempos, e isso com certeza vai impactar na quantidade de metros quadrados necessária à nossa operação. Né? Ou se a gente estiver crescendo, a gente vai crescer no mesmo espaço, ou eventualmente, se a gente não crescer, a gente vai reduzir o espaço necessário ao nosso escritório. Então, isso já está no radar e isso vai ser uma mudança, eu acho que vai ocorrer em todas as empresas. Né? Maravilha. O Nilo Teixeira, da revista Amanhã, eu vi que tu falou ali da Abracel, e também eu sei que vocês fazem parte do Instituto Ascende Brasil, mas além dessas coisas muito mais do cluster, digamos assim, elétrico, de empresas desse meio, o Nilo nos pergunta, o Nilo Teixeira, e desses investimentos próprios, enfim, e dessas parcerias, vocês têm feito parcerias com fornecedores, vocês têm tentado mobilizar outros clusters, outros segmentos para entrarem com vocês nessa luta nesse momento? A gente tem tentado mobilizar mais as nossas associações de classe, pares nossos, mais do que fornecedores. Né? Alguns dos nossos fornecedores fazem parte das nossas associações de classe. Por exemplo, a Siemens é uma grande fornecedora nossa, que está no empreendimento nosso no Paraná, na linha de transmissão lá de Gralha Azul, também está participando conosco lá no Instituto Ascende Brasil. A gente hoje, como dizendo, não estamos mobilizando os nossos fornecedores. Né? Isso é muito mais a atuação através dos nossos pares. Maravilha. O pessoal da Teltec Solution, o Diego Ramos, faz uma outra pergunta. Já tu respondeu em parte, mas só para não deixar de perguntar. A Engie já sente uma redução no número de geração em função da redução e paralisação dos setores da economia e indústria, em relação, acho que, com certeza, ao teu core business final, assim, do ponto de vista de fornecimento, ou de a questão de alocação de pagamento, imagine isso. O que isso muda na organização de vocês, planejamento e execução de projetos e objetivos estratégicos? Então, vamos lá. Uma boa, excelente pergunta, que eu acho que dá para a gente aprofundar e tocar em vários assuntos aí. Na verdade, a gente já observou aí algo em torno de entre 15% e 20% de redução na demanda de energia no país. Né? A consequência disso é que isso vai atingir as empresas distribuidoras, né? E as empresas distribuidoras são o grande, diria, caixa do setor. Né? Então, hoje nós estamos trabalhando com o governo para que esses clientes que deixam de pagar suas contas ou que reduziram sua demanda nas distribuidoras, que eles sejam absorvidos por um empréstimo dentro do próprio segmento regulado, ou seja, que não transfira, né, e contamine o restante da cadeia, que seriam os transmissores de energia e os geradores de energia. Os contratos têm que ser respeitados, né? Então, essa é a arquitetura que está sendo tocada no lado do mercado regulado, das distribuidoras de energia. Do lado do mercado livre, né, a gente tem tido muita busca de renegociação, alguns clientes que a gente tem com razão para nos pedir algum tipo de alívio, que nós temos dado, por exemplo, os shopping centers que têm um problema sério porque tiveram que fechar suas portas e deixar de ter receita, aliviar também o aluguel dos lojistas. Esses a gente tem sentado, renegociado, jogado o prejuízo do contrato de energia para meses futuros, né, de tal forma a aliviar esse momento de alguns desses players. Outros não, outros têm
aproveitado a situação, né? Empresas que absolutamente têm problema de consumo, né? No caso, supermercados, e que oportunisticamente vem pedir algum tipo de postergação de pagamento ou de postergação de consumo, a gente tem rejeitado. Para quê? Para que a gente possa garantir, né, que a gente tenha fluxo necessário para fazer os investimentos. Obviamente, né, nós no horizonte de tempo que a gente está olhando, nós não temos problema nenhum de liquidez, né? A companhia, para vocês terem uma ideia, ela terminou o final do ano 2019 com 3,8 bilhões de reais em caixa, né? Ela tem um volume de investimento grande esse ano só no ano 2020 nós temos 4,7 bilhões de investimentos programados, mas estamos aí, assinamos 3 financiamentos com o BNDES já agora no primeiro semestre, fizemos rolagem de algumas dívidas de curto prazo nossa, e estamos garantindo a nossa liquidez para que a gente possa manter o ritmo de investimento dos nossos empreendimentos. Para quê? Para que a gente possa garantir o retorno desses investimentos para os nossos acionistas. Também, hoje, nós já estamos aqui 5 e pouco, o Conselho de Administração se reuniu para deliberar sobre uma possibilidade de redução do dividendo programado. Então, isso deve sair uma decisão até o final do dia, mas é uma sugestão preventiva da nossa companhia, para que a gente possa garantir liquidez, né, e continuidade dos nossos negócios. Né? Essa é a visão hoje que a gente tem. Né? Maravilha. O Maurício Cunha, voltando à questão de inovação, faz uma pergunta interessante e até inteligente também. É bom que as pessoas estão participando e que quem puder pode dar mais perguntas. Até pelo menos mais 5h30, mais 15, 20 minutos aí, que a gente também não quer tomar muito do seu tempo, doutor Eduardo. Mas ele pergunta qual a extensão desse processo de inovação e transformação, além da questão de home office, se passa pela questão de digitalização, se passa pela questão operacional, na execução desses atuais projetos e de projetos futuros. O que esse momento, essa chacoalhada, essa inovação, ou essa necessidade de inovação pode ainda trazer de benefícios, digamos, para a Engie, para o mercado? Tá. Talvez a gente voltar um pouquinho, eu falei que em 2016 a gente começou um processo de digitalização grande na companhia, né? Isso foi fruto da estratégia do grupo. A estratégia do grupo previa uma estratégia baseada em 3Ds: digitalização, descentralização e descarbonização, né? Então, a digitalização começou ali em 2016 e a ideia nossa, hoje a gente tem uma empresa sem papel, né? Fazendo assinaturas eletrônicas na maior parte dos contratos, toda a documentação interna circula por meio digital, a operação das usinas, todas as usinas que entraram desde 2016, elas já entram operadas centralizadamente no centro de operação remota. Então, a importância da infraestrutura de telecomunicação para nós se tornou muito grande, com várias redundâncias, né? Então, o processo de digitalização e desenvolvimento tecnológico da companhia passou a ser core. Tanto é que nós colocamos, nos primeiros anos dessa transformação, TI junto com a área de estratégia da companhia, né? Então, durante um bom período, ela passou ali na área de estratégia, comungando das mesmas ideias e olhando para frente como transformar o nosso negócio e como ganhar agilidade. Hoje a gente está com a parte de TI junto com a parte regulatória e estratégia junto com a parte de desenvolvimento. A gente achou que esse processo já era um processo que já estava consolidado, né? E que a gente poderia, então, deixar TI mais ligada ali com as nossas prioridades do momento, que é o quê? São as mudanças regulatórias que vêm aí. Nós teremos, a partir do ano que vem, uma alteração grande no arcabouço regulatório, com a implementação de preços horários, com modificações muito pertinentes e muito interessantes na pulverização
dos clientes, na abertura gradativa de mercado. Então, a gente entendeu que trazer TI para a parte junto com a parte de modelos de negócio e regulamentação passou a ser muito importante. Então, a transformação está acontecendo, né, e a tecnologia é um dos grandes elementos de transformação da nossa companhia, né? Ótimo. O Fábio Gadotti, do Jornal Notícias do Dia, obrigado aí, Fábio, pela participação, pergunta: doutor Eduardo, tudo bem? Podia falar um pouco mais desse investimento de 9 milhões na produção e importação de testes pela Fundação Oswaldo Cruz, que foi decisivo para esse apoio? Bom, a gente entendeu que existia uma grande carência para testes da Covid-19 no país, e que isso seria um fator muito importante para que a gente tivesse uma retomada da atividade econômica, né? Não adianta você querer liberar o lockdown, liberar o isolamento, sem você ter como testar as pessoas. Então, as empresas do setor elétrico entenderam que a gente precisava apoiar algum tipo de iniciativa nesse sentido. Então, foi esse o racional da decisão de apoiar a Fiocruz no desenvolvimento de tecnologia e na disponibilização de um volume de testes para que o Ministério da Saúde pudesse apoiar uma retomada responsável da atividade econômica, né? Maravilha. Também está tendo muita pergunta aqui, que a Endy, do ponto de vista de recursos humanos, sempre foi muito atuante aí na seleção e recrutamento de pessoas. E sempre uma pergunta que não corre lá, já recebi algumas vezes aqui. Nesse processo, presidente, estamos contratando, estamos selecionando. Como é que está vendo isso nesse momento e no futuro próximo? Vamos lá. Como eu disse para vocês, a nossa atividade é uma atividade prioritária e não parou. Então, nós não temos nenhuma intenção de demitir pessoas, muito pelo contrário, né? Como nós estamos com projetos em andamento, nós estamos num momento de contratação de pessoas para esses empreendimentos. Então, nós estamos num momento de contratação para o empreendimento de novo estado que vai acontecer no Tocantins e no Pará. Então, crescendo o número de pessoas, porque a empresa vai crescer e essa crise vai passar. Então, essa é a nossa visão. Maravilha. Do Guido da Caerte, obrigado, Guido, que representa aí a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, e sempre dá um apoio muito grande para o LID, está perguntando, ainda baseado nessa experiência internacional e na troca de informações com outros países, é possível imaginar um cronograma de recuperação econômica para o Brasil? Vocês trabalham com essa projeção já, não? Não, a gente trabalha com a projeção dos especialistas, né? E realmente a projeção é muito, muito dramática, né? Para o Brasil, uma redução de mais de 5 pontos percentuais no PIB, né? E uma recuperação em 2021 de 3%. Então, isso é hoje, por exemplo, o que o Fundo Monetário Internacional vê para o país e que está aderente com o que nossos economistas internacionais estão falando, né? A gente espera que eles estejam errados, né? Que o cenário seja um cenário mais cor-de-rosa do que a gente está prevendo, né? Maravilha. Continuando aqui as perguntas, eu gostaria de pedir que pessoas continuassem a participar. Lá, não foi uma pergunta minha, até tu falou muito assim sobre no lockdown e no primeiro momento a preocupação com o teu time, essa questão do home office, desses cuidados. Quais as outras iniciativas para o teu principal time, com as diferenças, né, que tem de níveis e de cidades, que coisas que vocês ainda estão esperando implementar daqui para frente, para poder ajudar na superação dessa crise? Eu diria assim, não tem até muito a ver com a localização das pessoas, tem a ver com o lockdown de uma forma geral, né? Como eu disse, as pessoas acabam trabalhando muito, elas acabam
desequilibrando suas vidas, e a gente tem tentado fazer com que elas tenham um equilíbrio, né? Então, começamos a lançar, por exemplo, conversas semanais, né? Então, amanhã mesmo eu tenho uma conversa onde a diretoria toda vai falar sobre as medidas que estão sendo tomadas em cada área, para que a gente tire dúvida dos nossos colaboradores e diminua o nível de ansiedade. A gente lançou um programa de suporte psicológico, né? Então, hoje o nosso funcionário, isso já tem quase 2 semanas, o nosso funcionário que se sentir angustiado, ele pode ligar, ele vai ter um apoio profissional, né? A gente tem feito também do lado físico aulas de ginástica que são feitas através do Teams, dessa ferramenta que a gente está aqui, onde o professor dá aula deslocalizada, aula de exercício laboral, aula de yoga, tem vários horários onde as pessoas podem fazer um tipo de higiene mental também, e cuidando do seu físico. Então, isso tem sido muito importante, né? Porque o aspecto psicológico, né, num período muito longo de isolamento, ele acaba sendo muito importante para a saúde das pessoas e para a produtividade, né? Maravilha. Nós estamos aqui, acho que, chegando ao final. Eu queria, mais uma vez, agradecer a tua participação. Eu sei que, diante de todo esse processo, ainda tem tempo para poder dividir não só esse momento de angústia, mas esse momento de superação. Queria te agradecer muito aí pelo teu tempo, agradecer a todas as pessoas aí que estão nos ajudando aí a dividir essa informação e multiplicar. Depois a gente vai também, Satamini, a gente está gravando toda essa apresentação, a gente vai dividir com todo mundo. Acho que todo mundo depois, inclusive, tem a oportunidade de visualizar esse nosso bate-papo, conhecimento. E eu queria te perguntar, assim, para encerrar, como é que tu estás prevendo o futuro, sabe? Eu sei que tem bola de cristal e eu acho que é um momento que ninguém tem, até porque ninguém tem a sua experiência escrita no papel. Olha, o dia que acontecer isso, faça tal coisa, né? Mas como é que tu vê o futuro, assim, sabe? O teu futuro próximo, o teu futuro como gestor nesse processo, que mudanças tu imagina que ainda vais conseguir construir e como que a gente pode tirar proveito de toda essa situação do ponto de vista pessoal e profissional? Eu vejo, assim, 2 possíveis futuros, né? Um e os dois dependem muito do prazo em que a gente vai ainda estar submetido a essas privações que a Covid-19 tem nos colocado. Se a gente retomar aí nos próximos meses a atividade normal, porque achou-se uma cura ou porque tem alguma perspectiva de normalização, eu acho que isso vai nos trazer algum aprendizado, mas a vida volta ao normal, né? Se a gente for privado por muito mais tempo, eu acho que a gente vai levar para dentro de nós uma carga muito pesada e que vai modificar barbaramente, radicalmente, o comportamento das pessoas para frente. Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu sou uma pessoa que eu estou olhando aí para frente e estou achando que vão achar aí uma cura nas próximas semanas, um remédio milagroso, e que a gente vai voltar à normalidade, que a gente vai olhar isso para trás e vai falar, bom, aprendemos alguma coisa, precisamos nos preparar melhor. Existem coisas supérfluas que a gente pode deixar para lá, mas eu acho que a vida volta ao normal. Então, essa é a minha mensagem. Quando eu converso, tem algumas pessoas assim com um pensamento bem mais pesado que o meu, que acham que a economia vai levar muito tempo para se recuperar, que os mercados vão ficar muito avessos a risco, mas eu não. Eu acho que a gente vai, em função dessa quantidade de recursos que todos os países estão injetando na recuperação da sua economia ou para apoiar o combate à Covid-19, vão fazer com que a gente daqui a pouco tenha muita liquidez. Muita liquidez significa juros baixos, significa
capacidade de poder de compra, geração de emprego porque os estoques caíram e você vai precisar reintegrar essas pessoas no ciclo produtivo. Então, eu gosto de ficar com essa visão mais otimista, né? Porque pelo menos isso nos traz um alívio mental. Maravilha, eu também concordo em parte, acho que tem que ter esperança. Eu ainda te juro que estou um pouco anestesiado. E eu acho que ano passado a gente imaginava que tinha um ano super produtivo. Esse ano começou bem, batemos lá na Bolsa 120 mil pontos, investidores, olhar internacional, um movimento de uma poupança interna diferenciada e, de repente, né? O brasileiro também não tem muita sorte, eu diria. Mas eu acho que a esperança é fundamental, acho que a gente tem que continuar trabalhando. Não tenha dúvida que tudo passa, eu acho que essa crise vai passar e a gente vai... E todo mundo espera que a gente volte mais forte ainda, mais preparado e mais adaptado a esse novo mundo que se ergue com as nossas próprias mãos. Mais uma vez, presidente Sattamini, queria te agradecer a todos os nossos apoiadores, patrocinadores, a equipe do LIDE Santa Catarina, o pessoal da Teutec, todos que estão aqui participando. Se tu quiser fazer as tuas palavras finais para a gente encerrar, eu queria sim. Para a gente poder... Eu acho que todo mundo ainda tem uma agenda grande pela frente hoje. Isso aí. Eu queria, sim, agradecer a todos aqui presentes. Obrigado também ao pessoal do LIDE pela oportunidade, mas eu queria agradecer em especial a esses 1.500 funcionários da Ende Brasil Energia, que estão como guerreiros trabalhando dia a dia para manter essa atividade essencial de geração de energia e viabilizar a retomada, e espero que a gente consiga viabilizar a retomada da economia brasileira, fazendo os investimentos necessários, reforçando o sistema elétrico, né, e fazendo uma recuperação em V. Então, eu quero agradecer a todos eles pelo esforço, pelo apoio, né, e a todos vocês aí. Espero que renove as suas esperanças e que a gente tenha um futuro muito bom e muito, muito consciente após tudo isso que está acontecendo. Maravilha, muito obrigado. Vamos encerrando por aqui, agradecemos a presença de todos virtualmente e teremos mais eventos aí nas próximas semanas. Espero que todos possam participar. Muito obrigado, Eduardo, amigos da Ende, todos que participaram dessa organização. Parabéns e obrigado pela confiança e pelo sucesso de todos aí. Vamos em frente. Obrigado, Wilfredo. Obrigado, time. Um abraço.